Não, sem dúvida, a ditadura ela não inaugura o preconceito, a discriminação e a violência contra as sexualidades desviantes no país. É a primeira vez que essa ideia chega à Comissão Nacional da Verdade, um dos comissionados chega a dizer, mas para que vai colocar essa coisa de viado no relatório da comissão? É o sentido de que não teria o que tem a ver a ditadura com os viados, né? O Brasil tem uma larga trajetória nesse sentido, uma história secular muito antiga de perseguição a pessoas LGBTs, para usar um termo contemporâneo. Então são uma série de discursos na formação da sociedade brasileira e do Estado Nacional no Brasil que se articulam e se sobrepõem e que se deslocam, né, na nossa história, desde discursos religiosos durante o período colonial brasileiro, e há uma série de trabalhos mostrando isso, né, do crime da sodomia, e foi um período de perseguição mesmo pelas ordenações alfonsinas, filipinas, manuelinas, todas elas tinham previsões específicas. Depois no período da independência também, mas aí se desloca um pouco para certos discursos criminológicos, ou então discursos legais, mas mais médicos, caracterizando como uma certa patologia já na virada do século XIX para o século XX, sobretudo começo do XX, primeiras décadas, é muito marcada a ideia de uma certa anormalidade, de uma doença que precisava ser curada, e havia as internações compulsórias em hospitais psiquiátricos, terapias de eletrochoque e vários outros tipos de violência contra essas pessoas. Então dá para dizer que é evidente que todos esses discursos religiosos, médicos, criminológicos, legais, eles vão se sobrepondo, vão se misturando, se deslocando para formar no senso cultural médio brasileiro uma representação muito negativa da homossexualidade, das transgeneridades. Agora, a gente pode dizer também com todo o fundamento dos achados empíricos mesmo, né, desses trabalhos que a gente tem feito, é possível dizer claramente que a ditadura teve uma política sexual específica, né? Um deputado arenista em 77, o Cid Furtado, que foi o relator do projeto do divórcio no Congresso, e ele contrário, obviamente, como o relator e um deputado conservador ao divórcio, ele chega a dizer uma frase mais ou menos assim, que a segurança nacional não se faz só com canhões e tratores, ela também se faz com uma família forte, unida, que pode plasmar a nação brasileira. Então é a ideia de que não há como fazer uma sociedade, produzir uma sociedade que seja livre, saneada moralmente, livre de subversão, da corrupção, todo esse discurso que era muito forte na legitimação da ditadura brasileira, do golpe, do regime que se seguiu, né? É muito presente, só olhar os atos institucionais, sempre tem recuperação moral, reconstrução moral da nação, isso aparece a todo momento ali, né? Então isso, obviamente que a moral era central para esse projeto de sociedade que se tentava ali instituir. Então é importante esse deslocamento e esses trabalhos novos que têm surgido iluminando essa questão, até para desfazer uma certa visão bastante consagrada, mas equivocada diante dessas evidências que a gente tem encontrado, no sentido de que a ditadura brasileira ela teria sido só um regime de violação de direitos humanos que atacou um setor muito específico da sociedade, que era o setor que se levantou contra ela ou que resistiu de algum modo, né? Essa visão é muito consagrada e muitas vezes se reduz mesmo a ditadura a essa oposição, esse embate entre quem resistiu e quem estava ali no regime. E é óbvio que vários trabalhos vêm mostrando que não é só isso, né? Há uma série de outras dimensões. A ditadura foi, sem dúvida nenhuma, um laboratório de subjetividades também, né? Todo regime autoritário ele tende a invadir mais a esfera privada, ele tende a ter um controle maior sobre a vida dos cidadãos, de vigilância, de controle, e a sexualidade é algo central. Na maioria desses projetos autoritários, utopias autoritárias, em vários regimes, se a gente for olhar, né? E há muitos trabalhos analisando essas questões de gênero e sexualidade na ditadura argentina, na ditadura chilena, mesmo na Espanha franquista, em Portugal durante Salazar, no nazismo, no fascismo italiano, a ideia da revolução antropológica de um novo homem. Há trabalhos importantíssimos já nesse sentido, e no Brasil havia uma certa lacuna em relação a isso, porque se achava que a ditadura brasileira ela teria sido muito dura
na repressão política, em sentido estrito, né, contra os setores subversivos comunistas, e teria sido muito branda no controle moral. Porque afinal nós tivemos o desbunde no Brasil, nós tivemos uma contra-revolução e pessoas vivendo livremente, festivais musicais, liberação do corpo, e a mulher entrando no mercado de trabalho, e todos esses processos aconteciam, e um movimento homossexual que surgia, e a proliferação de boates e lugares de sociabilidade, de pegação entre homossexuais. Então, travestis mais presentes na rua a partir dos anos 70, invisíveis. Então, se fazia com esses dados de realidade, se fazia uma análise que era de que a ditadura, na verdade, essas coisas aconteceram, independente da ditadura, ou até a ditadura favoreceu essas coisas por tentar fechar, e as coisas escaparam em outro sentido, se potencializaram. Mas os trabalhos têm mostrado que não, que na verdade havia uma política deliberada em certo sentido, obviamente que não unitária e tão homogênea, porque o Estado brasileiro também nunca foi monolítico e centralizado de maneira perfeita, nem mesmo durante a ditadura, que elevou ao máximo esse potencial de centralização do poder político em determinadas agências estatais. Nem mesmo nesse período você teve políticas únicas e destituídas de tensões internas e de disputas entre órgãos do Estado, mas fato é que é possível identificar uma certa coordenação e uma certa unidade de ação desses órgãos em relação aos temas morais. A ditadura, então, ela vem e ela reestrutura um sistema de controle moral que se vale de instituições pré-existentes e institui novos órgãos e organismos dentro do Estado brasileiro para dar conta da perseguição dessas sexualidades dissidentes, dessa vigilância, da censura dos temas morais.